Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, conforme previamente anunciado, o tema da reflexão da noite tem como título Cuide apenas de suas escolhas. Uma mensagem bastante direta a todos nós. E para aprofundarmos a reflexão a respeito dessa questão, da questão das escolhas, nós vamos começar refletindo a importância que tem as decisões que nós tomamos. Antes de realizar cada atitude, antes de nos direcionarmos em alguma direção, em algum projeto, nós decidimos fazer algo. Nós escolhemos executar ou não alguma coisa. É a nossa decisão. E quando a gente começa a refletir a respeito, a gente percebe que nós passamos o dia decidindo, não é isso? Decidimos essa noite vir até o ECAC para fortalecermos a nossa vibração espiritual. Decidimos outras coisas e vamos decidindo durante o dia. E mesmo que a gente decida não fazer nada, a gente também está decidindo. Então a gente vai ver que a decisão, ela é algo que vai nos acompanhando durante o dia, que vai nos acompanhando no decorrer dos anos. Mas a doutrina espírita e a doutrina universalista vai nos dando um entendimento mais amplo, por que não dizer, a respeito das decisões. Nos informando e nos relembrando que todas as decisões vão ter as suas consequências. Em especial, a doutrina espírita, ela nos traz informações muito úteis a respeito do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Vamos lá, então. Nós, que aqui estamos nos enxergando, somos os espíritos encarnados. Espíritos que hoje têm a oportunidade de uma existência esta que ocorre através do nosso corpo físico e que vai ter uma duração limitada. Deus nos concede essa abençoada oportunidade com a finalidade de evoluirmos, de avançarmos, de nos aprimorar no campo dos sentimentos, de resgatar com o bem os equívocos do passado, de promovermos reencontros para fortalecermos os laços de amor ou para começarmos a desenvolver esses laços. Então aqui nos encontramos em mais uma existência. Deus nos dotou também, além da oportunidade da reencarnação, ele nos dotou de uma faculdade chamada livre-arbítrio. E ela é de extrema importância quando nós começamos a pensar a respeito da evolução, quando nós começamos a pensar a respeito da nossa própria encarnação. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é justamente a nossa capacidade de tomar decisões. Nós, na condição de espíritos, temos essa capacidade. Deus nos oferta, nos faculta esta possibilidade. E aí, então, nós vamos, durante a nossa existência, tomando as decisões, escolhendo os caminhos, fazendo as nossas escolhas. Este é o exercício do livre-arbítrio. A nossa liberdade de fazer ou não fazer, a nossa liberdade de agir ou não, a nossa liberdade de nos direcionarmos no caminho do bem ou no caminho que não é o do bem. Tudo isso é a nossa liberdade. Somos livres espiritualmente para essas realizações. Porém, como tudo que provém de Deus, Deus também é bondade, mas ele é, além da bondade, também justiça. E uma vez que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, uma vez que nós decidimos, uma vez que nós optamos pelo nosso direito de escolha, nós estamos diretamente vinculados à escolha que foi realizada. E escolha esta que vai se manifestar na condição de consequência daquilo que foi escolhido. Então, a consequência das nossas decisões. Isto é fruto da justiça e da bondade divina. Experienciarmos a construção, experienciarmos a consequência do que foi a nossa construção, do que foi a nossa escolha, daquilo que nós decidimos. E aí, então, nós nos deparamos com as consequências da nossa criação. Numa linguagem figurada, a gente pode utilizar a colheita, por que não?
onde nós, em algum momento, quando decidimos, através do uso do livre-arbítrio, jogamos a semente. E a colheita é o momento que nós vamos conhecer a planta que foi ali semeada. Que vamos conhecer o resultado da semeadura. Já falei tantas vezes, mas nunca é demais repetir. Se a gente plantar manga, vai nascer o quê? Nosso irmão achou que vai nascer abacate. Mas vai nascer manga. Mas ele falou abacate, é interessante, porque às vezes nós plantamos algumas coisas e queremos colher outras. Isso serve para mim em primeiro lugar. Às vezes a gente planta indiferença e quer colher carinho. Às vezes a gente planta o egoísmo e não quer, em alguns momentos, ter que passar pelas situações sozinhos. E muitas outras consequências. Quando chega o momento da colheita, muitas vezes o espírito se revolta contra Deus, contra as situações, esquecendo que aquela colheita é justamente o resultado da plantação. Que aquela colheita é justamente o resultado da escolha que foi feita através do livre-arbítrio. E aí, então, boas escolhas, boas consequências. Escolhas equivocadas, movidas pelo orgulho, movidas pelo egoísmo, naturalmente consequências que vão nos ser desagradáveis. Então é a justiça divina se manifestando na nossa vida. Fruto das nossas escolhas e das nossas decisões. Então, nessa breve introdução, a gente realmente quis trazer o que é a importância das decisões. A importância de nós atentarmos para aquilo que nós estamos decidindo. Por quê? Porque em muitas situações, até em virtude do ritmo bastante enérgico, bastante acelerado dos acontecimentos, nós vamos tomando decisões no automático. Decisões sem pensar, decisões pensando pouco, decisões movidos pela emoção e não, muitas vezes, aquela emoção mais positiva, as emoções de um padrão vibratório mais baixo, a raiva, o orgulho, o egoísmo e tantas outras situações. E aí a gente toma as decisões, às vezes, de forma rápida. Aquela pressa de dar resposta, não é isso? Irmãos, uma das coisas importantes da noite é justamente nós nos determos nesse momento da decisão. Tem decisões que elas têm que ser rápidas, tem decisões que elas têm que ser praticamente instantâneas. Mas tem outras decisões que a gente pode pensar, que a gente tem um tempo para pensar, um tempo para decidir. Então vamos usar esse tempo. Vamos refletir a respeito das coisas antes de decidir. Vamos tentar entender os resultados que aquilo vai proporcionar. Vamos nos colocar, muitas vezes, do outro lado da decisão. Como assim, Renato? Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Aí eu vou tratar dessa forma. Da melhor forma possível. Agora, se aquela decisão que eu vou tomar com relação a alguém, eu não gostaria que fosse tomada com relação a mim, então, é momento de pensar e avaliar melhor. Então é nesse sentido que vão vindo também as decisões como momentos muito importantes da nossa vida. Mesmo que as situações nos obriguem a, entre aspas, nos pressionem, né? Nos pressionem essas situações por tomar decisões mais rápidas, decisões mais imediatas. Se a gente tem um tempo para pensar, vamos avaliar. Mas além de pensar, além de avaliar, nós que já estamos buscando desenvolver ou aprimorar ainda mais o nosso aspecto espiritual, vamos também recorrer à nossa rogativa a Deus. Nossa rogativa através da oração à espiritualidade de luz para tomarmos a decisão mais acertada. Para termos clareza naquilo que estamos pensando. Para termos sabedoria naquilo que vamos decidir. Porque aí a gente realmente vai estar imerso numa possibilidade de decisões melhores, ou seja, vamos estar com uma vibração melhor nos auxiliando naquele momento. Nos trazendo, então, uma clareza melhor, uma clareza maior para tomarmos a decisão mais acertada. Então, tudo isso vai nos orientando para as decisões. Uma outra
a questão que pode entrar também nesse ponto da decisão, além de tomarmos decisão com calma, além de recorrermos à oração antes das decisões, é também nós direcionarmos as nossas decisões por sentimentos elevados. Nos lembrando, por que não, dos ensinamentos de Jesus, nos lembrando daquilo que ele veio nos ensinar e tentando trazer um pouco do convite do Mestre nas nossas decisões. Ou seja, tomar decisões mais movidas pelo amor, pelos sentimentos mais nobres. E isso, irmãos, às vezes, decisões desta orientação, desse Matias, elas são decisões mais difíceis de serem tomadas. Em alguns casos na nossa vida, a decisão mais acertada, ela é a mais difícil de ser tomada. A decisão acertada, muitas vezes, é a que mais vai exigir de nós empenho, esforço e dedicação. Mas nesta linha também, então, a gente falou do quê? Da importância da decisão, da oração antes da decisão, da decisão sendo tomada com amor, e, no primeiro momento, da consequência das decisões. Então, para essa ideia, a gente pode pensar o quê? Que tudo que nós estamos hoje construindo, ali adiante nós vamos experienciar. Estamos quase iniciando um novo ano, 2025 se apresenta aí como uma possibilidade. E a gente às vezes questiona, como é que vai ser 2025? Vai ser melhor? Vai ser pior? E aí vão muitas vezes os questionamentos. Na verdade, irmãos, a nossa vida ela é uma consequência das nossas decisões e das nossas atitudes. É uma decisão daquilo que a gente está construindo. É uma decisão daquilo que a gente está buscando. Quais as nossas buscas? O que a gente quer para 2025? Quais os nossos sonhos para 2025? E às vezes as pessoas ainda não estão mais sonhando, não estão mais desejando coisas. Mas é importante que a gente sonhe, que a gente queira coisas boas também. E isso sirva para nós de incentivo para ir nessa busca. E aí então, 2025 vai ser a consequência da nossa decisão, da nossa postura, daquilo que nós já viemos construindo há algum tempo. Mas o título do trabalho, ele nos diz o seguinte, da proposta de reflexão da noite, ele nos diz o seguinte: cuide apenas de suas decisões. E esta colocação, então, a gente já conseguiu, de forma muito clara, deixar bem específico a importância das decisões que nós tomamos na nossa vida. E aí essa frase, ela vai ter dois direcionamentos possíveis para nós interpretarmos. Vamos no primeiro, cuide apenas de suas decisões. Então, no primeiro aspecto, este cuide apenas de suas decisões faz referência a nós, como se diz, numa linguagem mais simples, sem ser um pouco rude, diz respeito a nós cuidarmos da nossa vida. Falando assim no português bem claro, sem intenção de ser rude, na realidade é isso. É nós cuidando da nossa vida. Nós cuidando da nossa caminhada, da nossa evolução, dos nossos desafios, dos nossos problemas, das nossas contas, da nossa vida, da nossa família. É nós focados, é nós direcionados naquilo que diz respeito à nossa caminhada. Nos analisando, nos avaliando, sabendo onde estamos caminhando, sabendo qual decisão, qual direção estamos tomando e assim por diante. A importância de nós estarmos com a atenção centrada em nós mesmos. Porque às vezes, de forma inadvertida, ou até mesmo através da invigilância, isso é natural ainda do ser humano, a gente tem aquela tentação de começar a cuidar da vida do outro, de observar a vida do outro. Isso às vezes como uma coisa natural ainda do espírito em evolução, que é o nosso caminho. E se a gente não toma cuidado com isso e não muda esse direcionamento, isso pode virar um hábito nosso. E daqui a pouco a gente está sabendo mais da vida do outro do que da nossa própria vida. Daqui a pouco a gente está sabendo mais da família do vizinho do que da nossa família. Se a gente não toma cuidado com isso, as coisas vão agravando. Por quê? Porque cada vez que a gente está fazendo uma coisa boa, naturalmente a gente atrai a espiritualidade que vai nos auxiliar no bem. E cada vez que a gente está fazendo um ato equivocado, pensamento ou ação, naturalmente ali vai estar também a espiritualidade que está interessada no quê? Na maledicência, no comentário negativo e assim por diante. Então, a nossa companhia espiritual não vai ser a mais favorável.
Então, é atenção para as nossas decisões, nós realmente cuidando da nossa vida, cuidando da nossa caminhada. Mas, como falei no início, esta colocação, cuide apenas de suas decisões, também faz respeito a um segundo enfoque. Além de nós cuidando da nossa vida, faz respeito a exatamente a consequência das decisões tomadas por outros. Vamos lá, então. A gente já comentou anteriormente que as nossas decisões trazem consequências. Hoje nós vivemos em sociedade. A sociedade mais ampla, que é a grande sociedade, que é a nação, que é a humanidade, e a sociedade mais estreita, mais próxima, que é a nossa família. O nosso ambiente profissional, o nosso ambiente social também faz parte dessa coletividade. E a reflexão nesse segundo ponto da importância de tomarmos cuidados apenas com as nossas decisões faz respeito à consequência das decisões de outros. O que acontece em algumas situações, principalmente com pessoas próximas? Com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós nos preocupamos. Em algum momento, se nós não temos as coisas claras para nós mesmos, nós começamos a invadir um espaço que não é nosso. Começamos a invadir uma área que não nos diz respeito, que é justamente as decisões e, sobretudo, as consequências das decisões que os outros tomam, em especial aqueles que nós amamos. A nossa vida é feita de escolhas, de decisões, e as decisões elas vão marcando a construção daquilo que a gente vai experienciando. Em alguns momentos, as pessoas que nós amamos tomam decisões equivocadas. E o nosso primeiro dever, como alguém que ama, é justamente mostrar dentro daquele conhecimento que a gente tem, que aquela decisão não é a melhor. De orientarmos. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Ou deveríamos fazer com os nossos filhos? A orientação. Olha, esse caminho não é um bom caminho, vai trazer esta consequência. Olha, esse caminho não é um bom caminho, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Olha, esse caminho não é bom, vê quem é que está nesse caminho e a consequência que teve. Irmãos, esse ponto que eu falei é importante, principalmente quando a gente está tentando até direcionar alguém para despertar de uma decisão equivocada. A gente tem uma frase ou uma passagem, enfim, muito interessante, que diz respeito a quê? Que nós não temos tempo numa encarnação para fazermos todos os erros. Então a gente aprende com os erros dos outros. A gente, de forma didática, observa a decisão e a consequência na vida do outro. E pegamos aquilo também como uma possibilidade de nós entendermos que talvez a história se repita conosco. Quando a gente é jovem, né, a gente não se guia muito por isso. Não, comigo vai ser diferente. Às vezes dá certo, mas na maioria dos casos as situações elas se repetem. Então, para um resultado diferente, tem que fazer diferente daquilo que foi feito ali naquele momento. Então, as decisões equivocadas, com as suas consequências, vão servir para nós de advertência. Daqui a pouco, aquele jovem que está iniciando a beber, não tem, talvez, a propensão à doença do alcoolismo. Não tem na sua matriz de encarnações passadas problemas com o alcoolismo, mas talvez ele tenha. E aí, então, ele vai desenvolver aquele problema. E quando ele começa a trilhar no caminho que está se encaminhando para a dor, é de extrema importância ele ser advertido por aqueles que amam. De ser orientado, de falar. Irmãos, não vamos ter medo de falar das coisas, de orientar, de dar o nosso posicionamento. Quando as pessoas que estão trilhando conosco, estão se encaminhando para uma situação de dificuldade, elas estão construindo para elas uma dificuldade, mas que vai respingar em nós de alguma maneira. Em maior ou menor grau. Então, o que nós vamos fazer? Vamos orientar, vamos mostrar, vamos trazer uma argumentação, vamos procurar ajuda, enfim, aquilo que é possível. Só que tem uma coisa, lá do começo do nosso trabalho, tem o livre-arbítrio. Cada um toma as suas decisões. Então, ninguém muda ninguém. Aquela história do relacionamento, não, vou me relacionar com fulano ou com a fulana
ele é assim, mas eu vou mudar ele. Muito difícil de acontecer. Quase impossível de acontecer. Então ninguém muda ninguém. Se a pessoa está no vício da droga, ela só vai mudar quando ela despertar. Por que eu estou trazendo esses exemplos pesados? Porque eles estão diretamente vinculados com as decisões que as pessoas tomam. E aí o título do trabalho nos vem dizer o quê? Cuide apenas de suas decisões. E, naturalmente, cuide apenas das consequências de suas decisões. A gente vai orientar, vai dar o melhor, mas é importante que a gente entenda que a decisão e a consequência daquele que escolheu não é uma escolha nossa. Desculpe, irmão, você está falando com clareza, mas a gente não pode, até pelo tempo que é muito pequeno, a gente tem que ser bem direto ao ponto. Porque algumas vezes a gente, de forma inadvertida, pelo amor, a gente acaba começando a viver os problemas dos outros. Começamos a pegar para nós bagagens e pesos que não são os nossos. Começamos a pegar para nós resultados de escolhas que não foram as nossas. Cada um com as suas decisões, cada um com o seu livre-arbítrio, cada um com a sua consequência e cada um com a sua bagagem. Tá, Renato, mas aonde fica o amor que Jesus veio trazer? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, nos amarmos. Em segundo lugar, amar ao próximo e amar a Deus. E esse nos amarmos é justamente isso, nós entendermos até onde vai a nossa decisão e até onde vai a consequência daquela decisão. E se a gente ama realmente o próximo, às vezes, irmãos, a gente tem que parar de decidir pelo outro. O que eu vou dizer agora, se servir para alguém, serve. Se não servir, descartem. Muitas vezes, a gente quer resolver o problema dos outros e os problemas não são nossos. A gente quer viver o problema do outro porque aquele problema não foi criado por nós. E quando a gente começa a fazer esse processo, movidos pelo amor, é importante que a gente entenda que esse amor não está sendo guiado para a direção certa. Explicando de forma clara. Às vezes a gente quer tanto ajudar, a gente quer tanto tapar os furos dos outros, a gente quer tanto tapar o sol com a peneira, que acaba fazendo o quê? Acaba agravando o problema daquele que tem que tomar uma decisão. Enquanto a pessoa não entende que ela tem que mudar, que ela não entende a consequência do sofrimento, não entende a consequência daquilo que ela escolheu, ela não vai mudar. E às vezes precisa de um choque de realidade. Quantas vezes lá, quando criança, a gente diz para a criança, não coloca a mão no fogão, não coloca a mão no fogo. A gente cuida, mas em alguns casos a criança vai lá e queima a mão. E ela aprende com aquele machucado. E isso serve para algumas outras situações. Quantas vezes a gente diz para os filhos, olha, não é uma boa companhia, olha, não é um bom local para tu estar. E aí vem a teimosia, vem a continuidade da decisão e naturalmente vem a consequência. Olha, tu escolheu estar aqui. Então, quando a gente se defronta com essas situações, o que a gente pode fazer? A gente pode auxiliar, a gente pode dar o nosso melhor dentro de um limite, que é o limite do amor. Mas a gente não pode pegar um problema que não é nosso. A gente não pode pegar uma situação que não nos pertence emocionalmente. Por quê? Porque aí a gente vai começar a pegar situações que não nos dizem respeito e não vamos ter a energia para tocar justamente e resolver aquelas que nos dizem respeito. A gente vai começar a viver a vida do outro, o problema do outro, tentando ajudar o outro que ainda não se despertou para a realidade da necessidade de mudança e, naturalmente, vamos ali ter um desgaste emocional, um desgaste físico e assim por diante. Então, cuide apenas de suas decisões, é justamente isso. Também isso, porque, principalmente nos casos graves, que aí envolve a viciação, que envolve outras situações, é importante justamente esse posicionamento de entender, de ajudar, de contribuir para aliviar o fardo daquele que está passando pela dificuldade, mas não pegar o problema para si, não pegar aquele desafio para si mesmo. Entre outras coisas, é isso que essa reflexão quer trazer também para nós. A gente sempre gosta de ressaltar, né, irmãos, que os caminhos não são verdades absolutas.
A gente sempre que ouve alguma coisa, a gente pega. O que eu posso pegar da noite de hoje para mim? O que isso tem a ver com a minha necessidade ou o que isso me pode ser útil? Às vezes pode ser a resposta para uma dúvida. Outras vezes pode ser um aprendizado que lá adiante a gente vai utilizar. Mas sempre nos é útil quando a espiritualidade nos direciona, e sempre a gente gosta de ressaltar isso, os temas aqui da casa, né, eles são direcionados pela própria espiritualidade que rege os trabalhos da casa. Não são os trabalhadores que escolhem, muito menos o expositor. Quando me deparei também com esse tema, eu fiquei um pouco surpreso e tentei me aprofundar um pouco mais nele para entender qual a mensagem que ele devia passar. Mas, se veio essa informação, é porque ela é importante. Ela faz parte também do trabalho, faz parte desse conjunto de atividades que aqui se desenvolve para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria, para o nosso fortalecimento. Também, aproveitando já o período, já falamos, saindo um pouco do tema, mas também dentro dessa linha de decisões, dessa linha de caminhos escolhidos, estamos, como já falei, às vésperas de um novo ano, 2025. E eu gostaria de fazer um rápido comentário informando que a nossa vida aqui na Terra, nós temos duas maneiras de contar ela. Da maneira material, que diz respeito a essa dimensão material que estamos, e também sobre o aspecto espiritual. Vamos lá então. Sobre o aspecto material, a nossa vida é contado através de dias, meses, através do sol, o giro da Terra, aquela coisa toda que vai andando os ponteiros do relógio, dias, meses, anos. Então a gente diz, estou com tantos anos, com 40, com 60, com 80. Então a gente conta sobre o aspecto material a nossa vida em anos. Porém, sob a ótica espiritual, esta contagem ela é diferente. Não é a contagem do tempo percorrido, mas daquilo que nós realizamos espiritualmente no tempo percorrido. Vamos de novo. O que importa para nós na contagem espiritual não é o tempo corrido, mas o que nós fizemos com esse tempo, a qualidade que nós demos nesse tempo. Então, uma encarnação de 20 anos poderá ser muito mais produtiva do que uma de 50, do que uma de 80. Ou uma encarnação de 70 anos poderá ser tão produtiva que ela produziu quase o equivalente a 2 encarnações de 70 anos. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a nossa possibilidade de realização no novo ano que se inicia é extremamente grande. É um campo que se abre para nós vencermos aquilo que a gente tem que vencer, para nós superarmos ou suportarmos a dor da nossa doença, para nós nos transformarmos, para nós nos modificarmos, para nós termos o coração tocado no desenvolvimento dos sentimentos. Tudo isso é a proposta que vai se apresentando para esse novo ano. E cada dia aproveitado, cada momento aproveitado, tenha bondade. Desculpa, pessoal, mas é que tem um Fox atrapalhando uma garagem. Obrigadão. Cada minuto que nós vamos passando do novo ano é uma nova possibilidade. Aproveitarmos esse ano para fazer o que tem que ser feito, para dar o nosso melhor, para procurar nos esforçarmos, para viver esse ano com a intensidade. Vivermos esse ano, porque não com a alegria de viver que nós temos dentro de nós. Renato, mas a minha alegria de viver está apagada. Isso é natural, isso pode acontecer. E aqui estamos nós justamente para quê? Para recebermos esse auxílio, para recebermos esses fluidos, a terapia do passe, a orientação espiritual, essas palavras que aqui estão, justamente para quê? Para nós novamente acender dentro de nós a nossa luz, para nós nos reconectarmos com Deus, reconectarmos com as coisas boas da vida, com a beleza da vida, buscar visualizar as coisas boas. O nosso irmão frisou muito nos comentários iniciais da abertura a importância de selecionarmos aquilo que a gente está escolhendo. Escolhermos coisas com padrão vibratório elevado, coisas que nos elevem, que agradem o nosso ser, que nos alegre no sentido das coisas boas que podem chegar até nós e assim por diante.
Então, tudo isso é uma tarefa, é uma possibilidade que se apresenta para 2025. E é isso que a gente quer deixar bastante claro nesse último trabalho de exposição doutrinária desse ano, e coube a mim esse momento, e aproveito também a oportunidade para agradecer durante esse ano de trabalho, essas portas abertas para que realizar essa pequena contribuição nos trabalhos da noite. E aí então se apresenta tudo isso. Deus nos orientando, a espiritualidade maior torcendo pelo nosso êxito, tudo está nas nossas mãos. E os recursos aí estão. E o que é mais importante, irmãos, hoje a gente conhece os recursos. É oração, é trabalho, é esforço, é meditação, é continuidade no propósito daquilo que a gente está buscando. É não nos descuidarmos da nossa conexão espiritual. A casa, por um período de necessidade, vai ficar em recesso para suas organizações internas, para o próprio descanso do corpo de trabalhadores, mas a nossa conexão com a espiritualidade continua. As orações, as nossas leituras, as nossas meditações, tudo isso vai nos manter conectados nesse período. E o ano que vem, uma nova possibilidade. Então, seriam essas as considerações, agradecendo mais uma vez a esta casa, a espiritualidade maior que aqui se encontra, e que possamos agora, na continuidade do trabalho, recebermos tudo aquilo que nós viemos em busca nessa noite. Muito obrigado e que assim seja.